O Flamengo topou pagar R$ 1,5 milhão por mês para um argentino que fez 4 gols no Real Madrid em uma única partida. Isso mesmo, 4. Não estamos falando de um nome desconhecido, estamos falando de Totti Castellanos, centroavante da Lazio, da Itália, que agora pode vestir o manto sagrado, enquanto outros clubes brasileiros ainda estão reclamando do calendário de 2025. O Mengão já está de olho em 2026. E a mensagem é clara: aqui não se brinca de ser campeão. Mas será que esse investimento milionário é a jogada certa ou apenas um risco caro demais? Deixa o like se você acha que o Flamengo tá certo e ir com tudo nessa negociação. Valentim Castellanos não é um nome que apareceu do nada. Ele começou lá na Universidade de Chile, passou pelo Montevideo City Torque, explodiu no New York City, nos Estados Unidos, e chegou ao Girona, da Espanha. E foi justamente no Girona que o mundo viu do que ele é capaz. Numa partida contra o Real Madrid, o cara fez 4 gols. 4 no Santiago Bernabéu, contra Courtois, contra Militão, contra uma defesa que vale centenas de milhões de euros. Isso não é sorte. Isso é categoria. Depois dessa atuação, a Lazio veio e levou ele para a Série A italiana, onde ele está desde 2023. Agora, com 26 anos, ele está no auge. E o Flamengo quer ele aqui, no Maracanã, vestindo rubro-negro. A diretoria do Flamengo sabe exatamente o que está fazendo. Felipe Luiz fechou 2025 com títulos, com futebol bonito, com resultado, mas campeão não dorme sobre os louros. Campeão se antecipa, e é isso que está acontecendo. A janela de transferências nem abriu oficialmente, e o Mengão já está negociando. Já está mexendo os pauzinhos, já está mostrando que quer mais. Totti Castellanos tem mobilidade, versatilidade, experiência em ligas fortes e uma capacidade de finalização que impressiona. Ele pode jogar como centroavante fixo, pode abrir pelas pontas, pode aparecer na área, pode criar. Não é só um camisa 9 parado esperando o cruzamento. É um atacante moderno completo que entende os espaços, e isso casa perfeitamente com o que o Flamengo joga. Vamos falar de números concretos, porque é disso que se trata. Castellanos passou pela Major League Soccer e foi artilheiro. Passou pela La Liga Espanhola e meteu 4 no maior clube do mundo. Está na Série A italiana, uma das ligas mais táticas e difíceis do planeta, e continua entregando gols e assistências. Não é um jogador que brilhou em um campeonato fraco e sumiu quando a barra pesou. É um cara que se adaptou a culturas diferentes, a estilos de jogo diferentes, a níveis de exigência diferentes, e sempre respondeu "isso tem nome", mentalidade vencedora. É exatamente o tipo de mentalidade que o Flamengo procura. Não adianta ter talento se não tem cabeça. Não adianta ter habilidade se não tem fome de vencer. Totti Castellanos tem os dois. Mas nada disso vem fácil. A Lazio não vai simplesmente soltar o jogador de graça. O clube italiano está pedindo entre 20 e 30 milhões de euros. 20 e 30 milhões de euros. Em reais, estamos falando de algo em torno de 120 a 180 milhões de reais, dependendo do câmbio e dos bônus. É dinheiro pesado, é investimento de gigante. E além disso, o salário do jogador já gira na Europa em torno de 2 milhões e 300 mil euros por ano, o que se encaixa perfeitamente no que o Flamengo está disposto a pagar aqui, R$ 1,5 milhão por mês. A Lazio sabe que tem um ativo valioso e quer recuperar o investimento. E o Flamengo sabe que, para ter o melhor, precisa pagar o preço. E aqui vem um detalhe que muita gente não percebe. Castellanos também defendeu a seleção argentina. Sim, a seleção que é a atual campeã do mundo. Ele está no radar de Scaloni. Ele faz parte do pool de jogadores que a Argentina considera para convocações. Isso não é pouca coisa. Isso significa que, se o Flamengo contratar Totti Castellanos, está trazendo um jogador de nível seleção. Quantos clubes brasileiros podem dizer que tem atacantes convocáveis para a seleção argentina campeã do mundo? Quantos? Isso eleva o patamar do elenco. Isso eleva a visibilidade do clube. Isso mostra para a América do Sul inteira que o Flamengo não está brincando. Está montando um time para dominar, para vencer tudo, para não deixar título escapar. Agora vem a pergunta que todo torcedor está fazendo. Mas e o Pedro? Ele não é suficiente? Olha, Pedro é craque, Pedro é ídolo, Pedro é artilheiro, mas futebol não se faz só com um nome, futebol se faz com um elenco. E se tem uma coisa que o Flamengo aprendeu nas últimas temporadas é que depender de um único jogador é arriscado demais. Lesão acontece, convocação acontece, cansaço acontece. Ter Totti Castellanos no elenco não é desrespeito ao Pedro, é inteligência. É ter opção, é ter competição sadia, é ter quem entre no lugar sem o time cair de produção. É ter 2 jogadores de altíssimo nível brigando por posição, o que eleva o nível de todos. Você prefere um Flamengo dependente de um único nome ou um Flamengo com opções de verdade? E tem mais. Pensa no esquema tático. Felipe Luiz é um técnico que entende de futebol europeu. Ele jogou na Europa durante anos. Ele sabe o que é enfrentar diferentes sistemas, diferentes marcações. E ele sabe que ter atacantes com características complementares é fundamental. Pedro é mais um 9 tradicional, forte no jogo aéreo,
finalizador nato dentro da área. Castellanos é mais móvel, aparece em diferentes posições, cria espaços, arrasta a marcação. Imagina os dois em campo ao mesmo tempo. Imagina a dor de cabeça que isso dá para qualquer zagueiro sul-americano. Quem marca, como se posiciona onde fica o espaço. Isso é xadrez tático. Isso é futebol de alto nível. E o Flamengo está pensando exatamente nisso. E aqui entra o ponto que a imprensa não quer admitir. Quando o Flamengo gasta, é irresponsabilidade. Quando o Flamengo investe, é loucura. Quando o Flamengo vai atrás de reforço de peso, é desperdício. Mas quando clubes europeus gastam 100 milhões em promessas, é visão de futuro. Quando times ingleses pagam salários astronômicos para jogadores medianos, é investimento estratégico. A verdade é uma só. O Flamengo incomoda. Incomoda porque não aceita ser pequeno. Incomoda porque vai buscar jogador na Europa, não fica esperando sobra. Incomoda porque tem projeto, tem ambição, tem estrutura para competir de igual para igual com qualquer time do continente. Totti Castellanos não é um tiro no escuro. É um jogador provado, testado, que já fez o que tinha que fazer lá fora. Olha a hipocrisia. Quando um time brasileiro perde jogador para a Europa, dizem que é inevitável, que o futebol europeu é superior, que não tem como competir. Mas quando o Flamengo inverte a mão e traz jogador da Europa, dizem que é gasto desnecessário, que tem opção mais barata aqui, que não precisa... Quer dizer o quê? Que o Brasil tem que ser sempre fornecedor e nunca comprador? Que a gente tem que aceitar ser quintal da Europa eternamente? Não, o Flamengo tá mostrando que é possível sim buscar talento lá fora. Tá mostrando que dá para trazer jogadores que estão brilhando em ligas de primeiro nível. Está mostrando que o futebol brasileiro pode ser destino atraente, não só trampolim. E isso, meu amigo, isso muda tudo. Enquanto outros clubes brasileiros estão reclamando de calendário, reclamando de arbitragem, reclamando de tudo, o Flamengo está agindo. Está montando o elenco de 2026 antes mesmo de 2025 acabar. Está se antecipando. Está planejando. Está mostrando que ser campeão não é acidente, é mentalidade. A negociação com a Lazio vai ser longa. Vai ser difícil, vai exigir paciência. Mas o fato de o Flamengo estar na mesa já diz tudo. Já mostra que o clube não tem medo de investir. Já mostra que a meta é sempre o topo, e Totti Castellanos sabe disso. Por isso ele quer vir. Por isso ele topou conversar. Porque aqui não é só mais um time, aqui é nação. Aqui é Flamengo. E tem um detalhe importante que precisa ser dito. O próprio jogador demonstrou interesse. Não é o Flamengo correndo atrás de alguém que não quer vir. Não é o clube tendo que convencer, tendo que o implorar, tendo que fazer promessas. O cara quer vestir o manto. O cara vê oportunidade real aqui. Isso fala sobre o tamanho do Flamengo. Fala sobre a força da marca rubro-negra. Um jogador que está na Itália, que disputa a Liga Europa, que tem carreira consolidada na Europa, olha para o Flamengo e vê projeto vencedor. Vê chance de ser protagonista. Vê estrutura de clube grande. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque o Flamengo construiu algo sólido, respeitado, admirado dentro e fora do Brasil. Então olha só o tamanho da jogada. O Flamengo está disposto a pagar um salário milionário, está disposto a brigar com a Lazio, está disposto a investir pesado em um argentino que humilhou o Real Madrid. E isso não é loucura. Isso é ambição. Isso é entender que para ser grande você precisa pensar grande. Totti Castellanos pode ser a peça que faltava para o ataque rubro-negro dominar a América do Sul de vez. Pode ser o parceiro perfeito para o Pedro, ou a concorrência que vai tirar o melhor dos dois. O que importa é que o Flamengo não está dormindo, está agindo. E se você acredita que esse é o caminho certo, se inscreve no canal, deixa seu comentário dizendo o que você acha dessa possível contratação e fica ligado porque aqui a gente não traz só notícia, a gente traz a verdade que a imprensa não quer contar. E aí, você concorda ou discorda?